Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Meus queridos, eu quero aqui, neste vídeo, eu quero me juntar ao irmão Cláudio Mendes, do canal que fala sobre Limpos pela Graça ou Evangelho Eterno. Eu quero me juntar ao irmão Cláudio Mendes, de agora em diante. Eu comecei a entender por que realmente o mundo está desse jeito. Acabei de assistir um vídeo do irmão Cláudio Mendes, que eu gosto do trabalho do irmão Cláudio Mendes. Claro que sem menosprezar os outros canais que falam sobre a graça. Nada a ver. Esse irmão Cláudio Mendes, ele realmente ele está começando a divulgar um trabalho que no mundo inteiro talvez a gente nunca ouve. Esse irmão ele está chegando no entendimento que se você começar realmente a estudar a Bíblia, de todas as fases que a humanidade tem passado, até hoje no século XXI, ele não está errado, não. Então, eu quero começar a fazer parte desse mesmo entendimento que o irmão Cláudio Mendes está passando. Pare para pensar, meu querido. Onde ficou a dispensação do governo humano? Ficou no retrovisor. Onde ficou a dispensação da consciência? Ficou no retrovisor. Onde ficou a dispensação dos patriarcas? Ficou no retrovisor. Onde ficou a dispensação da lei? Ficou no retrovisor. Onde ficou a dispensação daqueles que pregaram as profecias com respeito ao Filho de Deus que iria vir? Ou seja, os profetas ficaram no retrovisor. Segundo a Bíblia, acabou a era dos profetas? Acabou. Acabou como, irmão Alberto? Quem disse isso? O próprio Jesus. Lucas 16:16. Acabou o tempo da lei, mas quem disse isso? Jesus. Romanos 10:4. Ficou no retrovisor. Então surgiu a época de Jesus, que veio pregando o evangelho do reino. E o que era evangelho? Era as boas novas. Mas para quem foi pregado o evangelho do reino? Foi pregado para os judeus. O próprio Jesus, ele proibiu os discípulos de pregar o evangelho do reino, ou seja, as boas novas do reino, para os gentios. Proibiu, Alberto? Proibiu. Se você observar o capítulo 10 de Mateus, a partir do versículo 6, você vai ver que ele proibiu. Nós não estamos inventando, nós só estamos citando o que está escrito. Observe o que Jesus falou com a mulher Ciro-fenícia, no capítulo 15 de Mateus, o versículo 24. Então o evangelho do reino ficou para trás, ficou no retrovisor. Por que eu estou falando retrovisor? Porque tudo que está no retrovisor serve como referência. E o que serve para referência fica para trás. Retrovisor é referência.
Para-brisa é direção. Tudo que está no retrovisor é passado. Por isso que a gente começa a entender por que Hebreus 10 diz que a lei foi sombra das coisas futuras. Mas e o que seriam as coisas futuras? Depois da lei? Era o evangelho do reino. Mas o evangelho do reino terminou aonde? Vamos citar o que está escrito na Bíblia e não inventar como os futuristas fazem. O evangelho do reino ficou aonde? Na geração de Jesus. Lembre-se que ele mesmo disse aos discípulos: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O que significa consumar? É você fazer cumprir o ato. E uma das palavras da cruz, ele diz: está consumado, está feito, está executado, está pronto. Foi ou não foi? Tá, e de lá para cá? Do Tetelestai para cá? Estude o capítulo 9 de Atos até o capítulo 15 de Atos. E você vai ver que depois da cruz, começa-se então a ser divulgado, a partir de 9 de Atos, um evangelho que o governo humano não pregou, os patriarcas não pregou, os profetas não pregaram, os discípulos não pregaram, mas que Paulo pregou. O evangelho da incircuncisão. Mas Paulo dizia que o evangelho que ele pregava, ao qual ele foi ministro, terminou justamente antes dele morrer. Mas, irmão Alberto, está escrito isso? Está sim. No capítulo 1 de Colossenses, a partir do versículo 23. Mas você pode achar também isso em Romanos, do capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. Paulo, antes de terminar os seus dias como pregador, divulgador do evangelho da graça, chamado de evangelho da incircuncisão, terminou e foi pregado a todos aqueles que precisavam ouvir. O qual a consumação total, geral, do evangelho da incircuncisão terminou-se no ano 70, o qual deu-se a desolação, o qual o profeta Daniel disse que iria acontecer em Israel, a cidade indivisível de Jerusalém. No ano 70, o general Tito, com seu pai Vespasiano,
entraram na cidade de Jerusalém, a destruíram e só sobrou um resquício do muro da cidade, hoje conhecido como Muro das Lamentações. E de lá para cá, quem descreveu o juízo foi João, aquele que você sabe, no capítulo 21 de João, o próprio Jesus tinha falado com Pedro que João não morreria sem antes ver a vinda dele. É verdade ou é mentira? Então por que que os religiosos escondem isso das pessoas? Porque os religiosos têm nas pessoas o seu banco. Tem nas pessoas a sua máquina de tirar dinheiro. Os religiosos têm nas pessoas como se fosse uma poupança, como se fosse um investimento a curto, médio e longo prazo. Porque quanto mais omitir as verdades bíblicas, proféticas das pessoas, mais eles enriquecem. Você está começando a entender como que a conta fecha? Como que essa conta ela realmente fecha? Então, quando João ele foi preservado em vida para descrever o Apocalipse, para descrever o juízo sobre Israel, o Apocalipse não poderia ter acontecido, ou a grande tribulação não poderia ter acontecido, sem que algo fosse anunciado para que acontecesse ou viesse a acontecer no futuro ou nos séculos vindouros, como disse Paulo. Tá, mas se o período da consciência do governo humano, dos patriarcas, dos profetas, da lei, do evangelho do reino, do evangelho da graça e incircuncisão acabasse, o que viria depois disso tudo? O que viria depois? Apocalipse 14, versículo 6. Ia chegar a era de que as coisas não paravam ali. A roda, ela tinha que continuar girando. As coisas deveriam continuar acontecendo, mas de que forma? Vamos observar uma coisa. Apocalipse 14, 6. Haveria então de acontecer algum fato, já que todas as coisas foram consumadas e tudo se cumpriu em Cristo, Romanos 10 e 4, então, a partir dali, Paulo disse o quê? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me espera a coroa da justiça, que está preparada não somente para mim, mas para todos aqueles que acreditam na verdade e na fé, o qual é Cristo. Então, que esperança era essa que Paulo tinha
após a sua partida, o término do seu ministério. Paulo está dizendo que depois dessa pregação do evangelho que ele pregou, haveria ainda alguma coisa que poderia acontecer. E o que seria então? O Apocalipse não poderia ser registrado sem que anunciasse alguma coisa que viria então para o futuro. E o que era? 14:6 de Apocalipse. Vi no céu outro anjo proclamando o evangelho eterno para todas as nações, tribos, línguas e povos. E o que é esse evangelho eterno? É o período que eu e você vivemos. E como descrever o evangelho eterno? Não tem como descrever. Você sabe por quê, meu querido? Porque o evangelho eterno ele não está escrito em nenhum livro chamado Bíblia. O evangelho eterno, sabe aonde que ele está escrito? É na mente e no coração das pessoas. Ou seja, é Deus em nós. É o Criador em nós. E como o Criador está em nós, qual líder religioso que vai poder ou conseguir submeter você a algum regime humano? Qual líder religioso que vai subverter a sua subjetividade? Agora eu comecei a entender de uma vez por todas que o evangelho eterno não é o evangelho que pode ser pregado, é um evangelho que tem que ser vivido. Porque não há registro desse evangelho eterno, mas que o anjo proclamou. Esse anjo, ele proclamou em toda a terra, para todo o povo, para toda a nação, para toda a tribo, porque ele é universal. E o nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pela Graça, o Evangelho Eterno, ele fala até uma coisa muito importante. Um abraço aí para o meu irmão Cláudio Mendes. Um abraço do coração. Ele fala uma coisa interessante. Que o Evangelho Eterno, como é Cristo em nós, Deus em nós, ele não pode ser descrito, ou ninguém consegue descrever, porque ele está na mente de cada um, ele está no coração de cada um. Então, como que você vai conseguir se submeter a alguma religião, a alguma denominação, a algum líder religioso, a alguma convenção, a algum ministério humano, se você tem Deus na sua vida e ele é o próprio templo em nós? Apocalipse 21, Apocalipse 22, que diz que esse templo que é espiritual, ele não necessita de luz artificial, porque Deus é a própria lâmpada. O Cordeiro é a própria lâmpada. Então você sabe, querido, que no Evangelho Eterno, você sabe quem ilumina a sua vida não é religião, não é denominação, não é ministério humano, não é convenção A e B. Não. Quem ilumina o próprio templo é o próprio Senhor. Aí eu te pergunto, como que você pode dizer que você é a casa de Deus se você é obrigado a seguir lei humana?
Como que você vai conseguir dizer que você vive o evangelho eterno se você ainda continua adorando coisas como se tivesse na lei? O evangelho eterno, meu querido, ele não é um evangelho como foi a lei, como foi a graça. Não. O evangelho eterno, ele é um evangelho que poucas pessoas enxergam que existe e poucas pessoas se submetem. Irmão Cláudio Mendes, ele fala no seu vídeo que o mundo está do jeito que está porque o mundo ainda não entendeu que cada ser humano é a própria casa de Deus. Se o mundo conseguisse enxergar que cada um ser humano é a casa de Deus, ou que o Espírito de Deus está dentro dele, então o mundo não iria à guerra. Eu não mataria ninguém fisicamente. Eu não xingaria ninguém fisicamente. Eu não teria inveja de ninguém fisicamente. As aberrações que está acontecendo nas convenções, nas denominações no Brasil. Pastor brigando com pastor. Pastores fazendo as maiores aberrações dentro das suas denominações, convenções. Sabe por que está acontecendo ainda? Porque eles não entenderam e nem enxergaram ainda o evangelho eterno. Mas ele existe. E já tem gente aí falando, gente que diz que prega a graça, que já estão começando a falar de nós que estamos falando sobre o evangelho eterno. Interessante isso. É muito interessante isso. E por quê? Naquilo que eles ensinam, eles acham que estou errado. Mas ninguém pode falar uma outra visão espiritual porque já é taxado como herege. Mas tá bom. Jesus também foi herege. Porque herege é um verbo positivo, não é negativo. Comecei a entender. Irmão Cláudio Mendes, um abraço. Um abraço. Porque do jeito que o irmão está explicando, eu estou estudando a Bíblia e realmente, querido, o Senhor está partindo para uma coisa que talvez o mundo inteiro ainda não saiba. Mas Bíblia é bom por causa disso. Você vai mexendo e vai descobrindo. E aqueles que não gostam de estudar e nem de ler, critica quem gosta de ler, estudar e pesquisar.